a gente observar. Nós temos o tronco, estava esperando o pessoal chegar. Tronco dividido em 3 partes. Tórax. Opa, tem alguém com áudio ligado aqui. Peraí. Deixa eu ver quem. Peraí que eu tô vendo quem é. Ah, tá. Aí, mudou. Bom, o tronco é dividido em 3 partes: tórax, abdômen e pelve. Tórax, já falei, abdômen, já falei, e a pelve é aqui que a gente tem a inserção na pelve, que é a parte que fica mais embaixo. Vou mostrar uma imagem para você entender mais, mas é aqui na pelve que a gente tem a junção, digamos assim, a conexão entre o tronco e os membros inferiores, ok? Isso é importante para a gente entender. E, logicamente, essa junção, essa conexão entre pelve e membros inferiores facilita, auxilia, né, e direciona na hora dos movimentos, porque a perna só vai conseguir andar se você só tem a movimentação, se você tem essa conexão com a pelve e juntas pelve mais membros inferiores, né, gente, que são as pernas, coxa, perna e pé. Membros inferiores conectados na pelve permitem o movimento, ou a movimentação. Tá bom? Isso é uma questão assim, que a gente consegue... se você caminhar, você já vai lembrar com certeza, né? Essa pelve é fundamental porque ela que ajuda nessa ligação. Bom, trouxe mais imagens para vocês. Aqui, no caso, a imagem é do... O que é isso aqui? É um abdômen, tá? Esse abdômen pode ser dividido em áreas também. Lembra que eu falei para vocês que a anatomia divide o corpo em partes, em regiões, em estruturas, em áreas. E aí a gente tem algumas regiões do abdômen, e essas regiões são utilizadas principalmente para estudos, mas também podem ser utilizadas para diagnóstico de alguma doença, enfim, outras questões relacionadas ao abdômen. Tá? Então, vejam, existem 9 partes. Eu vou mandar essa apresentação para você, então você vai, se você quiser, você pode estudar aí. Tem na apostila, mas a imagem está pequenininha. Se essa imagem que eu mandar for interessante, pode estudar, tá bom? Ó, são 9 partes, cada parte tem o seu nome, e aí isso é utilizado para estudos e para diagnóstico. Nessa imagem dá para ver melhor, né? Então, ó, vamos lá. Tronco é tudo isso, tá? Então, aqui, tudo isso aqui é o tronco. Nesse caso, a gente vai ter a parte superior do tronco, que é o tórax, tem o abdômen e vai ter a pelve mais aqui embaixo. Beleza? Então, isso que é a parte do tronco. Essa é a pelve. Aqui a gente vai ter o encaixe dos membros inferiores. Entende por que ela é fundamental? Porque é justamente essa pelve que vai permitir a movimentação. Você tem uma ligação, né, de músculos, e, enfim, ossos casados e tal. E esse casamento de ossos e músculos ligam. Esse casamento liga a pelve e os membros inferiores. Eu acho isso muito bonito. Essa aí é a pelve. Eu trouxe mais para vocês. Né? Não sei se na imagem do livro deu para ficar muito claro, mesmo assim eu trouxe e vou disponibilizar para você essa imagem no final da aula. Bom, essas são as regiões. Cabeça, pescoço, tronco. Não acaba aí. Existem também os membros superiores e os membros inferiores. Faz sentido, né? Membros superiores são os membros que ficam em cima. Deixa eu mostrar uma imagem aqui para você. Mas acho que você já sabe o que é, né? Já falei na aula passada. Aí. Ó. Inferiores. Superiores. Inferiores. Superiores. Professor, como é que eu sei o que é o quê? Você só vai ter braço na parte superior. Tá? Então, toda vez que a gente fala de braço,
nós estamos nos referindo a membros superiores. Braço, antebraço e mão. Muito cuidado. Então, no popular, a gente sempre fica pensando, puxa, o fulano arrancou o braço. Depende. O fulano quebrou o braço. Olha, você viu lá, você viu, Josi, o Heitor quebrou o braço. No popular, a gente chama tudo isso aqui de... Deixa eu ver se eu consigo me ver. Ó, no popular, tudo isso é braço. Desde aqui, da junção com o tronco, até lá na sua mão. O Bertano arrancou o braço. Mas, quando a gente fala de anatomia, quando a gente vai mesmo para o termo técnico correto, braço não é isso. Olha nessa imagem aí, o que é braço? Olha aqui. Braço é o húmero. É só essa parte aqui, gente. É só essa parte inicial, ó. Daqui, da união do tronco até aqui, na articulação. Isso é braço. Da articulação até aqui no punho, né? A gente vai ter o antebraço. Então, tem diferença. Então, o Bertano quebrou o braço. Não, ele deve ter fraturado o antebraço. Enfim, e aí tem que entender certinho. Então, eu trouxe essa imagem para vocês, foi só a título de curiosidade mesmo, e para vocês entenderem que os membros superiores também têm divisões. Braço, antebraço e mão. Beleza? Aí, ó. Braço, antebraço e mão são as partes que compõem, que constituem os membros superiores. Então, de forma mais detalhada, a gente tem a clavícula, tem a escápula. A clavícula também a gente vê bastante em acidente de moto, né? Caíram e aí quebraram a clavícula. Acidente de moto, que é essa parte mais superior, que vocês sabem, essa também é mais famosa. Então, clavícula, escápula, húmero, que significa braço, popular, una, rádio, ossos cárpicos, metacárpicos e falanges. Mas, para nós, aqui, né, o que a gente precisa entender é que esses membros superiores, macroscopicamente falando, visualmente falando, são divididos em braço, antebraço, mão, né? E aí, se tem ou se existem membros superiores, obviamente existem também os inferiores. Tá aí. Esses são os inferiores. Professor, isso aí é um braço, você tá louco, tô nada. Olha o fêmur aqui. A patela, que é essa bolinha do joelho, né? O ossinho do joelho. Se você bater rápido, falar, isso parece um braço, né? É que parece uma mão, mas não é, na verdade, isso aí esse é um membro inferior, tá? Vejam aqui, ó, na cabeça do osso, na parte que encaixa, onde é que esse osso vai encaixado? Na pelve. A pelve ligada, conectada com o membro inferior, nessa cabeça do osso aí, permite o movimento. Tudo muito bem encaixado, tudo muito bem desenhado. Isso eu acho fantástico, tá? Então, os membros inferiores também têm divisão, tem fêmur, patela, tíbia, fíbula. E aí você vai ter o famoso metatarso. Então, soldados e outras classes costumam ter bastante problemas aqui nesse metatarso. Pessoas que trabalham no metatarso, perdão. Pessoas que são maratonistas, enfim, que causam muito impacto frequente, recorrente, nessa região costumam ter traumas no metatarso, tá? E a gente também tem aqui as falanges, assim como a gente tem no caso dos membros superiores. Então, revisão. Cabeça, pescoço, tronco. Tronco dividido em 3 partes. Parte superior, tórax. Parte intermediária, abdômen. Parte inferior, pelve. Existem também os membros superiores. Braço, antebraço, mão. E os membros inferiores. Você vai ter coxa, perna, pé. Beleza? Isso é tranquilo, né? Beleza. No final da aula vai ter uma atividade.
Mas fica tranquila, né? Não é nada demais, não. Vai ser legal, tá? Bom, então, vamos continuar. O que eu quero que vocês entendam, meninas, é que essa divisão do corpo é intuitiva. Você não precisa ser um médico, não precisa ser um ortopedista para saber essas divisões. Porque são visuais, são macroscópicas. Quando você olha para mim, você sabe que eu tenho uma cabeça, um pescoço e membros superiores e inferiores. Entende? Então, essa foi o que eu falei. O lance dessa apostila está muito mais voltado para você saber o funcionamento. Então, você saber por que é importante. Olha, por que o sistema digestivo é importante? Não sei, a gente vai ver daqui a pouco. Está muito mais ligado a isso do que você ficar decorando nome. Não, não é isso. Tá? Para a nossa função, para a nossa profissão, é mais importante você saber a função. Para que serve? Qual é a relação do que ficar sabendo ou decorando nomes? Porque se você decora nomes, talvez você não vai utilizar na prática e isso vai se perder. Então, é mais importante a gente olhar para a função. Desculpa. Mais importante olhar para a função do que para a estrutura em si. Ficar decorando o nome, né? Bom, beleza. Isso ou essas são as divisões do corpo, macroscópicas. Fantástico, né? Talvez antigamente você só sabia que o corpo era dividido em cabeça, tronco e membros. Agora você sabe que a cabeça, ou que que a sua cabeça, né, é formada por 29 ossos, daí tem um cofre que protege o seu cérebro, e aí tem ossos que têm nomes diferentes. Essa cabeça está ligada a um pescoço, e esse pescoço, além de produzir hormônios importantes por conta da tireoide, por exemplo, ainda leva sangue para esse cérebro tão potente, leva sangue para a traqueia, e abaixo você tem um tronco, mas não é o tronco como você aprendeu no ensino médio. Esse tronco é dividido em 3 partes: tórax, abdômen e pelve. Tórax tem as suas partes importantes, é ali que você vai ter o pulmão, por exemplo. Abdômen, você tem os órgãos, outros órgãos importantíssimos, como o intestino, rins e por aí vai. Pelve, é nela que você tem a ligação dos membros inferiores. Membros superiores e inferiores têm as suas divisões. Fantástico, né? Então, essa é a divisão do corpo, tá? O capítulo 2 da apostila. Mas não para por aí. Não para. Ainda bem, né? Isso é importante, mas graças a Deus que não para por aí. Continua. Nós vamos entrar agora em um capítulo que é fundamental. Esse é fundamental, tá? Importantíssimo, porque nós vamos fazer uma introdução à fisiologia. Professor, o que você está arrumando? Isso vai ficar mais difícil? Não, não vai ficar mais difícil, não. Fica tranquila. Vai ficar mais claro, eu acho, até, para você entender. Talvez muitas coisas que você tem dúvida, nessa apostila você vai entender um pouco mais. Porque a fisiologia, como eu falei no início da aula, é o estudo do funcionamento. É o estudo do funcionamento do organismo. Ora, a anatomia estuda as estruturas, as partes, as regiões, as funções, e a fisiologia vai mostrar o funcionamento dessas partes e a conexão que há entre elas. Puxa, isso é muito bonito. Bom, então vamos lá. Anatomia explica, analisa, verifica e tenta encontrar um resultado para o funcionamento do organismo. Por quê, professor? Porque ela explica fatores físicos e químicos. Por exemplo, por que você sente fome? Isso a fisiologia explica. Por que você sente sono? Fisiologia. Porque você precisa descansar. O sono é reparador. Por que você sente fome? Você tem que comer, tem que extrair do seu alimento energia para conseguir sobreviver. Por que você sente sede? Ora, porque a hidratação é fundamental. Seu corpo é formado 70% ou 75% de água. Por que você sente medo? Por que
há uma necessidade do ser humano, por exemplo, ter relação. Fisiologia. Tem a ver com procriação, com outras questões. Então, a fisiologia mostra que essas coisas não acontecem por acaso. Tem uma lógica. Existem fatores físicos e fatores químicos que contribuem para essas coisas que eu falei para vocês, por exemplo, e para tantas outras que o nosso corpo, né, que o nosso organismo está voltado. Bom, então, a fisiologia explica fatores químicos e fatores físicos que são responsáveis pela origem, desenvolvimento e progressão da vida. Certo? Bom, professor, fisiologia é só um atributo humano? Nós estudamos fisiologia somente para entender o ser humano? Não. Não. Com certeza não, tá? Também estudamos comportamentos de animais, por exemplo. Os comportamentos são guiados por conta de um funcionamento. O corpo do animal funciona de um jeito e por conta desse funcionamento, dessa maneira, ele vai agir de uma forma. Então, por que um leão, se você não viu isso, se você tiver interesse, lógico, assista. Normalmente, quando você tem um leão mesmo, um macho, um leão, quando ele chega, ele disputa as fêmeas, e aí ele ganha uma batalha com o rival, se ele chega lá no bando e existem filhotes de um outro leão, de um leão antigo, que era o macho ali da tribo, ele mata. Então, o novo leão, que é esse macho, que agora está com essas fêmeas, mata os filhotes do antigo leão. Por quê? Isso tem a ver com fisiologia. Porque o que ele quer garantir? Que somente a linhagem dele prossiga dali para frente, entendem? Lógico, não estou falando se é certo ou errado, mas na natureza funciona assim. Não é uma análise do que é certo e do que é errado, é uma análise do que acontece. Então, a fisiologia mostra que o animal, no caso o leão, mata os filhotes do antigo leão para que somente a linhagem dele siga dali para frente. Não, somente os meus filhos, somente a minha genética vai continuar daqui para frente. Vou matar todos os outros filhotes. Inclusive, mata até as leoas, dependendo da situação. Tá? Então, é um comportamento animal justificado. Opa, alguém pode ligar. Deixa eu ver quem. É um comportamento animal justificado pela fisiologia. Dá sequência na minha genética e só na minha. É isso que significa, por mais cruel que pareça, porque eles devoram mesmo os filhotinhos. Bom, mas não. Então, por que eu falei do leão? É para que vocês entendam que não só o ser humano, não é só o ser humano que a gente olha para a fisiologia, tá? Desde o mais, acho que está até assim na apostila, o mais simples vírus até o mais complexo ser humano tem um funcionamento do seu organismo. E esse funcionamento é observado, é verificado, é analisado por meio da fisiologia. Tá? Então, não pensem que a fisiologia é só humana, porque não é. Inclusive, tem alguns tipos de fisiologia, né? A fisiologia pode ser virótica, pode ser virótica é o quê? Fisiologia do vírus. Qual que é o funcionamento de um vírus? Como é que o coronavírus funciona? O que o coronavírus causa no organismo de uma pessoa? Por que causa? Quais estruturas ele compromete? Enfim, isso. Então, a anatomia virótica é a anatomia voltada para o estudo do funcionamento de vírus. Anatomia bacteriana é a mesma coisa, só que voltada para bactérias. Então, é a anatomia que analisa o funcionamento das bactérias. Anatomia celular, né, óbvio, das células. Anatomia vegetal, dos vegetais, das plantas. E a anatomia humana é o nosso caso, que é o que a gente vai focar nessa apostila, né? Ok? A anatomia é isso, é o funcionamento. Existem fatores físicos e químicos que explicam determinado comportamento, determinada situação, e aí é por meio da fisiologia que a gente vai analisar. Bom, show. Importante, a anatomia e a fisiologia andam de mãos dadas.
são companheiras, amigas inseparáveis, tá? Porque em uma você estuda a estrutura, em outra você vai entender o funcionamento dessas estruturas. Fantástico, né? Não adianta só você saber o que é o cérebro. Tem que saber como ele funciona. Não adianta saber só o que é pé. O que é o pé? O pé você sabe o que é, mas para que o pé serve? Para dar estabilidade? Para sustentar? Para que você fique em pé? E como isso acontece? Fisiologia, a gente vai entender. Enfim, então, sempre de mãos dadas. Eu olho a fisiologia, tem que olhar a anatomia. Considero a anatomia e as suas estruturas, suas partes, tenho que aplicar a fisiologia para entender mais. Sempre de mãos dadas, sempre juntas. Bom, então eu falei, né? Algumas características do ser humano podem ser explicadas por conta da fisiologia. Fome. Quando você está com fome, significa que você quer o quê? Alimento. Quando você está com medo, o que seu corpo vai procurar? Refúgio. É natural isso. Uma criança, quando fica com medo, ela corre para os braços da mãe. É uma resposta do organismo dela. Essa resposta mostra como o organismo dela funciona. Isso é fisiologia. Que mais? Sei lá. Frio. Você sente frio. Seu organismo vai funcionar de um jeito que você procure por calor. Então, quero reproduzir, quero ter filhos, por exemplo. Né? Sou um casal heterossexual, por exemplo. Quero ter filhos. Então, vai ter que reproduzir, vai ter que ter relação, enfim. Então, são questões explicadas pela fisiologia. Bom, mas isso é muito amplo. Essa é a visão geral. Essa é a introdução da fisiologia. Mas existem estruturas minúsculas, que a gente tem que olhar, que a gente tem que considerar para entender um pouco mais de fisiologia. Beleza? Professor, olha, fiquei curiosa. Quais são essas estruturas? São as células, meninas. As células. Tudo que você vê, então todo o seu corpo, o meu corpo, né, os nossos corpos são formados por células. Células. A gente vai ver que, na verdade, essas células se transformam em sistemas, em tecidos. Esses tecidos se transformam em órgãos, e aí os órgãos, sistemas, organismos. Mas, se a gente for indo lá para a origem mesmo, tudo começa com as células. Por isso que é importante a gente observá-las. Dar uma retomada. Isso foi falado no ensino médio, lógico, mas só uma rápida retomada para vocês se situarem. Talvez você esqueceu, no meu caso, tem 11 anos que eu saí do ensino médio, 11 anos já é um tempo satisfatório para a gente esquecer. Então, talvez vocês tenham se esquecido também, por isso que a gente vai retomar, tá? Mas é rápido. Bom, células são as menores unidades funcionais do nosso corpo. As menores unidades estruturais. É isso aí. As células também são estruturas. Lembra que eu falei que a gente estuda a estrutura em anatomia? Olha a anatomia presente aqui. Funcionais são estruturas, são estruturais e são funcionais. Ou seja, olha só, a gente já está aplicando os conceitos de anatomia e de fisiologia. Bom, obviamente a célula é fundamental para a nossa existência. Sem ela você não sobreviveria. Eu vou mostrar para você, mas eu já vou aplicar. Sem células você não teria cérebro. Sem células você não teria coração. Sem células você não teria pele. Não teria músculos. Não teria olhos. Não teria. Pulmão, intestino, rins, não teria. Percebem? Então, por que, professor? Você vai ver daqui a pouco, mas porque tudo isso é formado por células, tá? A gente vai chegar lá. Então, as células são fundamentais, essenciais para a nossa existência. O que é importante dizer é que essas células são organizadas, tá?
existem divisões. Então, assim como o meu corpo, como o seu corpo, né? O seu corpo também, assim como o nosso corpo é ou está dividido em partes, nosso corpo é organizado em partes. Essa organização também acontece nas células. Que coisa louca, né? Você vê como isso é importante? O nosso corpo, como um todo, é dividido em partes. Mas até mesmo a célula, que é uma unidade minúscula, mesmo sendo tão pequenininha, também tem estruturas dentro dela. A célula é organizada por meio de estruturas. A gente vai falar algumas na aula de hoje, tem outras aí na apostila. Isso é só para você entender, tá? E aí, normalmente, quando a célula entende que há uma ameaça, então, por quê? Alguém pode invadir essa célula e causar uma bagunça, uma desordem. Eu falei para você que as células são organizadas. Dentro delas existem estruturas que trabalham muito bem, são organizadas. Mas, por exemplo, um vírus pode invadir essa célula e causar uma desordem, uma bagunça, causar ou prejudicar essa organização. Quando isso acontece, a célula se autodestrói, como se ela fosse suicida, tá? Digamos assim. Então, olha, eu sei que em mim há algo que vai prejudicar o corpo da Elisandra, eu não quero que isso aconteça, então eu vou cometer suicídio. Essa é a lógica, tá? Então, a célula se autodestrói para não prejudicar o organismo como um todo, tá? Então, quando entende que há um prejuízo ou uma possibilidade de você ter uma invasão, a célula se autodestrói. E aí o que acontece? Obviamente, né, gente? Se você tem uma invasão da célula, você vai ter uma modificação, uma alteração. E aí isso vai trazer prejuízos na função. A célula vai trabalhar de jeito diferente. Opa, tem alguém com o áudio ligado aí. Deixa eu ver quem. Aí, fechei. Oi? Peraí. Aí. Então, você tem uma alteração. E aí, depois que essa célula se autodestruiu, as outras células que restam nesse organismo vão gerar novas células. Sim, as células se dividem. A célula vai se multiplicando. Uma se autodestrói para não prejudicar as outras, e essas outras que restaram, que sobraram, vão se dividir até que a gente chegue no número original. Tá bom? Então, 5 células morreram, sei lá. 100 células se autodestruíram por conta de algum organismo que estava ali que ia fazer mal para a pessoa. Outras células vão recuperar, vão se dividir novamente, vão se multiplicar para poder recuperar esse número normal de células. Por questão lógica, né, gente? Professor, aí tem um número aí que pode te espantar. Quantas células existem no organismo de uma pessoa? Aproximadamente 100 trilhões de células existem no organismo de uma pessoa, tá bom? E aí, eu trouxe aqui alguns dados. Eu trouxe até uma imagem, na verdade, para você entender um pouco mais sobre essas células. E aí, acho que isso vai ficar mais claro para você entender certinho, tá bom? Porque você vai ver que tem dois tipos de células, né? As células procariontes, as células eucariontes. E aí eu vou rapidamente citar sobre elas, tá bom? Bom, as células são organizadas e como é que elas se organizam? Existe uma parte externa, que a gente chama de membrana plasmática, e há uma parte interna, citoplasma, tá bom? Eu vou mostrar uma imagem para você entender, mas tem na apostila. Parte externa, membrana plasmática, parte interna, citoplasma. Dentro dessa parte interna, temos órgãos, digamos assim, né? São pequenas estruturas que a gente chama de organelas. Gente, eu fico louco com isso. Você, grandona assim, né? Eu, grande e tal.
existem órgãos, estruturas dentro de nós, né, lá dentro, no nosso interior, que contribuem para que a gente sobreviva. E dentro das células, existem também estruturas, dentro lá da célula, que facilitam e garantem a sua existência. Essas estruturas que se comportam como órgãos, são os órgãos, entre aspas, das células. Esses órgãos das células, entre aspas, a gente chama de organelas. Tá? Eu vou mostrar uma imagem para você, para que fique mais claro. Deixa eu mostrar aqui. Lembrando, citoplasma é a parte interna. Membrana plasmática, a parte externa. E dentro da célula a gente vai ter essas partes ou estruturas que funcionam como órgãos, que a gente chama de organelas. Vê aí a sua tela, eu vou compartilhar aqui, ó, para você entender melhor. Deixa eu pegar outra imagem que é mais clara. Olha aí. Olha aqui. Ó, uma estrutura, outra, outra. Olha o tanto. Todas são estruturas que se comportam como espécie de, como se fossem órgãos, digamos assim, órgãos, tá? Essas estruturas, ou esses pequenos órgãos, chamamos de organelas. Elas auxiliam na organização interna de uma célula. Beleza? Então, membrana plasmática é a capa, a parte externa. Citoplasma é o que tem dentro. E aí, dentro do citoplasma, a gente tem estruturas, órgãos, ou como a gente chama de organelas, tá? Então, eu só coloquei essa imagem aqui para você entender um pouquinho mais, tá bom? Que seriam essas pequenas estruturas que se comportam como como órgãos fundamentais para as células. Certo, gente? Mas essas células são diferentes, tá? Eu vou mostrar para você daqui a pouco. Existem células que têm um núcleo e tem células que não têm núcleo. Tem células que são mais simples, e aí elas têm um nome, e tem células que são mais complexas, que também têm um nome. Calma que a gente vai chegar lá. Bom, normalmente essas células são compostas por um núcleo, onde a gente vai ter o DNA, que são as informações genéticas, né? Então, por que eu tenho essa aparência? Se vocês virem uma foto do meu pai, vocês vão falar que eu sou a cópia dele. Por quê? Porque as células têm esse poder de carregar informações. Então, por que você se parece com a sua mãe? Inclusive na cor de pele. Por que você se parece com o seu pai? Na cor do olho? No tamanho? No biotipo? Por quê? As células. Então, no ato lá, né, da fecundação, quando você estava sendo desenvolvido e tudo mais, as células carregaram essa informação genética dos seus pais, e é por isso que você é assim. Por exemplo, tá? Então, o DNA e o RNA trazem essas informações genéticas dos nossos pais, e essas células, quando elas se multiplicam, elas conseguem replicar esse DNA. Elas se dividem, se multiplicam e conseguem carregar essas informações. Por isso que a gente tem pessoas tão parecidas com os pais, com os avós. Então, por que aqui as pessoas da Austrália são loiras? Não é regra, né, gente? Mas a maioria. Genética. As células carregando DNA, RNA, carregando informações que levam a essas pessoas a terem essa característica. São mais brancas, sei lá, tem cabelo ruivo, genética. Tudo isso só acontece por conta das células. Beleza, gente? Então, isso é importante. Para fechar, existem diversas organelas, diversos pequenos órgãos que formam as células. E aí eu vou mostrar para você. Mas, eu vou falar um exemplo de algumas. Então, por exemplo, lá dentro da célula,
naquelas organelas que eu mostrei para você, naqueles pequenos órgãos, tem alguns que são responsáveis por dar a forma da célula. Ô, louco, professor, você está querendo dizer que as células têm formas diferentes? Tem. Tem. Ah, mas como assim? Forma... Deixa eu te mostrar aqui, então. Acho que vai ser legal para vocês, se vocês já viram. Mas tem uma parte dentro lá da organela, né? Uma organela que é responsável por dar o formato da célula. Vejam aí, isso aí são células. Tá vendo a diferença? Quantos tipos a gente tem aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tipos diferentes de células. O que faz isso? Tem uma organela, um órgão, lá dentro do citoplasma, que tem essa função de dar características externas. Eu vou falar duas aqui, vai. Ó, o que é isso aqui? Neurônio. Isso aqui, espermatozoide. Mas aí na apostila tem mais informações para vocês, mas só para vocês entenderem. Lá dentro das células também, existem umas estruturas que a gente chama de mitocôndrias, que são as responsáveis pela produção de energia, tá? Energia. Então, isso também é importante. Entenderam, gente? A lógica, então, dessa parte aqui é mostrar que as células carregam informações, DNA, RNA, informações genéticas, mas que essas células são divididas em partes, em pequenos órgãos, chamados organelas, e cada um tem a sua função, como modular a célula, como dar energia para ela, e outras questões que tem na apostila aí. Bom, quando as células se agrupam, o que é agrupar? Juntam. Quando você vai fazer um grupo para um trabalho do professor, você se junta com outras pessoas. Então, quando você tem o ajuntamento, né, o encontro de células, temos uma condição chamada de tecidos. Tá bom? Então, grupo de células formam tecido. Grupo de tecidos, órgão. Grupo de órgãos, sistema. Grupo de sistema, organismo. Perceberam a importância da célula? O agrupamento de células, o que é que vira? Tecido. Agrupamento de tecido, órgão, agrupamento de órgão, sistema, de sistema, organismo. A base é a célula. Por isso que eu falei para você que sem célula você não teria olhos. Você não teria cérebro. Porque o cérebro é um órgão. E a gente acabou de ver que o órgão precisa de célula para existir. Porque o órgão é formado por um tecido. E esse tecido é formado